Eu saúdo o meu telespectador com muita emoção, porque meu desejo é ser usado por Deus, colocando a palavra no seu coração, dada esta palavra pelo meu Senhor, pelo meu Deus. Quando Jesus Cristo me chamou para ser pregador, eu tinha dificuldade de falar. Eu gaguejava, mas depois eu percebi que isso se devia ao fato de eu ser nervoso, ser inseguro. Eu pensava, como é que vou enfrentar um auditório grande me ouvindo? Quando fui ao seminário e conheci uma jovem que se simpatizou comigo. E parece que seu desejo era conquistar-me para o casamento. Ainda que mandasse muitas cartas, isso não aconteceu. Ela dizia, você vai ser um grande pregador. Eu pensava cá comigo, coitado dela, ela não me conhece. Mas o desejo continuou de eu pregar. Mas como é que vou enfrentar o auditório? Mas Deus me deu essa graça. Então hoje eu tenho esse programa aqui e também eu usei esse mesmo título numa outra igreja onde eu fui pastor. Lá no Rio Grande do Sul, Santa Maria, lá eu preguei usando esse título. Assim está escrito. Graças a Deus, eu tive muitos ouvintes. Depois eu fui para Penápolis, também lá na rádio, eu preguei durante quase 8 anos. Mas vamos falar hoje sobre um outro assunto. Atire a primeira pedra. Quem foi que disse essa palavra? Certamente que foi Jesus. No Evangelho de João, capítulo 8. Trouxeram até Jesus os fariseus, aqueles que estavam à procura de algum defeito para poder condenar o Senhor Jesus Cristo. E não achavam defeito. Então eles queriam criar alguma coisa para poder fazer com que Jesus fosse condenado. Levaram para Jesus logo cedo uma mulher que fora apanhada no próprio ato adulterando. E disseram-lhe, mestre, achamos esta mulher no próprio ato adulterando. E Moisés escreveu dizendo que tais mulheres devam ser apedrejadas. Jesus Cristo abaixou-se, começou a escrever no chão. Nós não sabemos, ninguém sabe o que ele escrevia. Podemos aventar algumas ideias, mas será que era exatamente isso que Jesus queria dizer? Como eles insistissem, Jesus levantou-se e disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar-lhe pedra. E novamente abaixando-se, escrevia na areia. Quando terminou de escrever, Jesus levantou-se, não havia nenhum dos seus acusadores. E disse para a mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela, toda humilhada, disse, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe deu esta palavra, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos aqui fazer algumas observações. Trouxeram mulher para ser condenada sobre o pecado de adultério. Mas o que é que Moisés disse a respeito deste assunto? Ele disse que ambos deveriam ser apedrejados, porque uma mulher não pode adulterar sozinha. Adulterou com o homem.
Por que não trouxeram o homem também até a presença de Jesus? Isso mostra que eles cometeram um pecado da parcialidade, fazendo acepção de pessoas, coisa que Deus condena. Essa é a primeira observação. A segunda, eles estavam à procura. Não foi por acaso que eles encontraram a mulher adulterando. Já vinham de há muito tempo procurando descobrir em Jesus alguma coisa que pudesse levá-lo a ser condenado à morte. Eles tinham ódio contra Jesus. Eles invejavam aquilo que Jesus fazia. Por que invejavam? Porque eles não podiam fazer o que Jesus realizava. Então nasceu a inveja. Jesus era acompanhado de multidões e multidões. Eles, os fariseus, disseram certo dia uns para os outros: vedes que nada aproveitais? Eis que todos vão após ele. Aí está então a fonte onde nasceu a inveja, porque Jesus era um homem admirável, um homem diferente dos demais. Pois bem, Jesus escrevia no chão e eles acabaram sentindo o seu próprio pecado. Quem estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Mas onde estava esse homem que estava sem pecado? Hoje alguém pode dizer: eu nunca pequei, eu nunca peco. Aliás, eu conheci um pregador que, por sinal, felizmente, não era evangélico. Ele pregava dizendo que no tempo de Jesus, quando Jesus estava entre os fariseus, que ele estava lá, e ele é produto da reencarnação através dos anos. Disse: eu estava com Jesus naquele tempo. Então um dos colegas nossos disse: de fato, você estava entre os escribas e fariseus. Mas vamos ao assunto ainda. Há muita coisa a observar. Alguém poderia dizer: eu não tenho pecado? Mas Jesus não veio para perdoar. O apóstolo João, escrevendo a sua epístola, a primeira, ele disse que aquele que nasceu de novo não peca. Então muita gente fica por aí preocupada. Mas será mesmo? Se Jesus falou que não peca, então eu fui perdoado, eu não peco mais. Mas o pensamento de João não era dizer que não peca, porque o verbo pecar, no grego, tem dois sentidos. O sentido de cometer um pecado e o sentido de continuar no pecado, viver no pecado, viver na prática do pecado. Parece que esses fariseus e escribas que trouxeram até Jesus essa mulher, dizendo: nós apanhamos-la adulterando no próprio ato. Eles trouxeram, mas eles não conheciam realmente a vida dela. Ela pecou sim, mas o Senhor Jesus estava pronto para dar o perdão. Jesus disse: ninguém te perdoou? Não, Senhor, ninguém. Nem eu te condeno. Mas vai e não peques mais. Então essa é outra observação. Nós temos que entender que o perdão de Deus para nós, dado através da nossa fé, em nome de Jesus Cristo, esse perdão tem valor para sempre. Eu me lembro que certo dia, eu ouvindo a experiência de uma pessoa, depois a experiência de outra pessoa, depois a experiência da terceira pessoa, a respeito da salvação, a respeito do perdão, eu já era um crente evangélico, crente em Jesus. Começou a nascer no meu coração a dúvida: meu Deus, será que eu estou mesmo perdoado?
Senhor Jesus, dá-me a resposta. Gastei um ano inteiro, todo dia pedia, Jesus, dá-me a resposta. Eu quero saber se eu sou um convertido, se o Senhor me perdoou mesmo, se eu fui aceito na tua presença. E um belo dia, eu cheguei do trabalho, abri a minha Bíblia, depois de ter jantado, fui ler. Era meu costume. O primeiro versículo que eu li dizia o seguinte: dele dão testemunho todos os profetas, de que todo aquele que nele crer receberá o perdão de pecados pelo seu nome. Quando li essa palavra, eu parei, olhei para cima e disse: Jesus, eu também creio nessa palavra. Falei em voz alta. E a resposta veio. Ele me falou em alto e bom som. Ouvi a voz, como se fosse a voz de um homem, dizendo: você já está perdoado. Não precisa mais duvidar. Mas que momento gostoso foi aquele quando ouvi dos próprios lábios de Jesus, pois eu reconheci a voz dele, dizendo que eu já era perdoado, que eu não devia mais me preocupar. Eu devia sim viver uma vida santa, uma vida que agradasse o coração de Deus, como todos nós devemos. Se temos o perdão de Deus, o perdão tem valor. Ele perdoou para valer, para que eu possa ter um coração limpo, um coração santo, justo, bom, que Deus mudasse a minha natureza pecaminosa, me desse uma nova natureza. E de fato, diz o apóstolo Pedro, que aquele que creu em Jesus Cristo recebeu dele o poder de participar da natureza divina de Jesus. Que coisa maravilhosa! Você participar da natureza divina. É o que Deus faz. Deus perdoa e recomenda: não peques mais. Ele disse para aquele paralítico lá do tanque de Betesda: os teus pecados são perdoados, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, se o homem insiste em voltar ao pecado, ao passado, pode acontecer alguma coisa muito desagradável, e Deus quer evitar que isso aconteça. Então, você tem pecado, você foi perdoado, mas você é um pecador. Vai continuar pecador até o dia que o Senhor o chamar para gozar as delícias do reino celestial. Mas procure não pecar mais. Vai e não peques mais. Porque o Senhor ama o homem que leva a sério o perdão de Deus que lhe é dado graciosamente. Que Deus o abençoe. Amém.